que eu vou conversar com Márcio Matheus. Márcio Matheus é presidente de duas entidades importantíssimas e vai se referir aqui neste programa a uma decisão que, aliás, a duas decisões que vão ser refletidas agora para os meus amigos garis, para as minhas amigas margaridas que estão assistindo a este programa. Eu, quando chego em qualquer lugar onde há um carro de coleta de lixo, de qualquer empresa, de qualquer uma das duas empresas, é uma festa que o pessoal faz e eu agradeço de coração. Mas, Márcio, você é presidente... do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Brasil. Do Brasil. Nacional. Perfeito. Primeiro, boa tarde. Satisfação, eu prazer. agradeço. Viu? Obrigado, João. Prazer conhecê-lo, viu? Eu sei que o senhor ficou aqui rindo de Tcheco, mas não fique mais rindo de Tcheco ali não, porque ele fica um cara encabulado, não faça mais isso não, pelo amor de Deus. Tá É brincadeira minha. Atenção. A proteção que machuca. Que decisões são essas que foram tomadas recentemente e que os senhores entendem que essas proteções, assim, por exemplo, não permitir que trabalhadores sejam transportados em escribas e caminhões, por exemplo. Por que tudo isso machuca? Olha, o transporte em estribo, na realidade a plataforma ergonômica, ele é errado. Tá? Ele é errado e está correto a justiça atuar em cima desse comportamento. Se, vinha sendo feito realmente, vi várias vezes. Nós colocamos aqui, inclusive, algumas imagens algumas vezes. Então, esse transporte é errado. O que nós estamos defendendo e que também a decisão não faz diferença, Gilmar, é outra coisa. O que é? É o uso da plataforma como meio de operação. É diferente. No setor de coleta, quando o trabalhador da limpeza urbana está coletando, ele precisa usar a plataforma ergonômica ou o estribo para poder evitar que ele tenha que se deslocar a pé o tempo todo para poder pegar a coleta porta a porta. Ou seja, nos intervalos entre as casas, entre as residências, ele não pode ficar andando, fazendo aquele percurso o tempo todo a pé. Ele precisa de um apoio ergonômico para isso. O apoio seria o estribo? Seria o estribo. No setor de coleta, não é a mesma coisa do que ele sair da garagem e vir transportado em rodovia, em vias, tal, até o setor de coleta. Isso é errado e essa conduta já foi abolida. O que nós defendemos... Mas mesmo assim não seria desumano, não, o uso do estribo? Não, por quê? Porque esse é o método que é usado mundialmente, adotado mundialmente. Ou você muda isso para coleta mecanizada. O que seria coleta mecanizada? Você vai pegar o resíduo, e em vez das pessoas colocarem na sua porta, elas têm que se deslocar até um container, colocar o seu resíduo no container, aí o caminhão vai, coleta por meio de um braço, de uma haste, e bascula esse container para dentro do caminhão. Esse é a coleta mecanizada. Para isso, precisa haver uma mudança de cultura da população, precisa haver investimentos da prefeitura nas intervenções urbanas necessárias. É um outro modelo de coleta. Só que tem uma coisa nessa questão. A partir daí você diminui praticamente a equipe de coleta pela metade. Você corta 50% dos empregos. Do número de empregados. De imediato. Então essa é uma questão que precisa ser discutida. As empresas do nosso setor, elas estão habilitadas a prover qualquer solução na área de resíduos. Se for necessário, se a prefeitura... Ele não escraviza, não, o trabalhador? Não, o trabalhador nosso, ele tem essa atividade, justamente o estribo, para apoiá-lo no setor de coleta. Ao contrário, você já pensou? Eu vou te dar um exemplo. Pois não. Quando se ele fosse obrigado a subir no caminhão e descer no setor de coleta, a cada trecho de coleta, ele teria que fazer esse movimento umas 300 a 400 vezes. Se ele tivesse que andar no veículo auxiliar, como está andando, e tendo que descer a cada trechinho, ele teria que fazer esse movimento. Porque a determinação é que seria usado o veículo auxiliar. Auxiliar. Se ele tiver que fazer isso a cada pequeno deslocamento, ou seja, para pegar de porta em porta, ele teria que fazer uns movimentos desses também, da ordem de 300 a 400 por setor de coleta. O esforço é desumano. É por isso que essa prática é mundialmente adotada. Onde você tem coleta porta a porta, no setor de coleta, no circuito, não é em transporte da garagem para o local, ou do local de transporte para a área de transbordo ou para naquela mesma rua. É naquele entorno. Naquele entorno. Eu lhe pergunto, mas também o uso do estribo não provoca um maior risco de acidente para o trabalhador? Eu vou lhe dar um dado interessante. O maior número de riscos de acidente não é do uso do estribo, é justamente em função da má conservação do solo. A maioria entorce, queda, e não é por causa do estribo. O estribo ele tem uma conformação já definida pela BNT,
que é antiderrapante, ele tem a estrutura adequada, a altura adequada para suportar o trabalhador, inclusive com auxílio de balaústre para ele segurar. E toda operação de coleta ele é feita a baixa velocidade, com sinais luminosos ligados, sonoros ligados, justamente para proteção. O carro auxiliar, ele complica a operação. É mais um veículo, ele põe a risco ainda mais o próprio coletor e também os circunstantes, o munícipe. Houve alguma outra decisão também que o senhor entende que prejudica? Não, o que a gente também preocupa um pouco, o valor da multa. 5 milhões de multa. Para a empresa? Não, era para a prefeitura, para a Insurb e para as empresas, um volume de 5 milhões de reais. 5 milhões. Isso, a multa que foi aplicada. Fossem mantidos os estribos. Essa multa já foi aplicada. Já foi aplicada? Essa multa já foi aplicada. O que acontece com essa multa? Essa multa é dinheiro público. Esse dinheiro da multa, quem coleta, quem contrata a empresa é a prefeitura, quem paga é a prefeitura. Então, esse dinheiro ele asfixia a operação de coleta, tanto da parte da prefeitura, e é um dinheiro coletivo, é um dinheiro público, que está indo para uma entidade que não é uma entidade pública, é uma entidade do terceiro setor, mas não é uma entidade pública. Então, a gente está vendo uma espécie de uma drenagem de um serviço que é essencial. É assim, ó, serviço nosso de coleta de lixo é uma atividade pública, de ordem pública, é salubridade pública. Quando aquele trabalhador que você está vendo fazendo aquele trabalho, ele é o verdadeiro agente de sustentabilidade do setor. Ele está protegendo a saúde pública com a ação dele, ele está protegendo o nosso meio ambiente, ele está praticando efetivamente a sustentabilidade. Então, quando você asfixia um serviço desse essencial, você está colocando em risco a própria salubridade da cidade. E é aí que a gente não entende a decisão. Tá, okay. Há outras formas de decidir sem precisar penalizar esse tipo de operação. Tá ok. Tá ótimo. Muito bom. Mas eu agradeço, Gilmar. Um abraço para o senhor. Obrigado pela atenção. Aí eu vou lhe dar um presente. O senhor pode levar tcheco do presente. O que, é que você acha? É um bom menino. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado.